gente no final não ter que terminar a mensagem e dar outro aviso, eu me esqueci de fazer também uma menção enfática ao jantar dos namorados, que vai ser no dia 20. Você pode pegar um convite ali na mesa do fundo, levar, e a gente quer o apoio dos líderes, porque não ia ter o jantar. Aí, domingo passado, a Virgínia me procurou, ela está ali, e ela é responsável, acho que a Débora não está aí hoje, então se alguém já quiser reservar sua vaga, pode falar com a Virgínia, e aí se mobilizaram e resolveram fazer, não é? Vai ser aqui na igreja mesmo, vai ser no dia 20 para dar um pouco mais de tempo para a organização, certo? Vamos fazer uma coisa bem aconchegante, bem jóia, a cozinheira vai ser a Dona Maria, se Deus quiser, e o objetivo, quem vai falar é uma mira nesse jantar, vai ser uma palavra devocional rápida, mas o objetivo, para vocês entenderem, é resgatar no relacionamento conjugal a ideia do namoro, né? Do relacionamento, o romantismo, daquilo que se tem quando está namorando, e se você não for incentivado, ensinado, você vai no decorrer do processo deixando de lado e abandonando. Então eu queria pedir o apoio de todos para o jantar dos namorados, tá bom? Bom, desde o ano passado, ali saiu que vai ser os domingos de julho. Nós vamos entrar em alguns domingos de junho, né? Vamos entrar em alguns domingos de julho. Comecei o culto chamando vocês para estarmos orando sobre evangelismo. Sem dúvida alguma, eu tenho já falado em alguns ambientes que nós precisamos enfatizar na vida da igreja duas palavras: evangelismo e discipulado. Seria muito bom se em cada área da vida um líder de grupo pequeno estivesse discipulando alguém para ser líder também, né? Alguém da área de som estivesse discipulando alguém para trabalhar no som, alguém do ministério infantil estivesse discipulando alguém que tem chamado para o ministério infantil, porque isso é bíblico, né? Você está preparando, formando outras pessoas. E eu sei que muitas vezes a gente teoricamente conhece, acredita, fala, sabe dessas coisas, mas não praticamos. O desafio desses dias é que nós pratiquemos aquilo que nós temos verbalmente falado, não é? Vamos tentar evangelizar, vamos tentar discipular, vamos tentar conduzir pessoas à maturidade espiritual. E eu tenho uma expectativa de que as mensagens tão simples e bíblicas que nós teremos nos próximos domingos a partir de hoje nos ajude neste processo, não é? Processo de amadurecimento, processo de crescimento, processo de evangelismo e assim por diante. Então guarde isso, vamos pensar nisso, vamos trabalhar em cima deste tema. Nos slides, aliás, no videozinho que vocês viram, apareceu essa frase: a vida é a arte dos encontros. Não sei quem é o autor. No livro que mencionou essa frase também não deu autor. Então pode ser de um autor desconhecido. Mas sem dúvida é uma frase que nós consideramos verdadeira. A vida é a arte dos encontros. Eu gosto e até me emociono com os quadros da televisão que promovem encontros e reencontros, não é? Eu já vi quadros do tipo alguém que foi abandonado pela mãe por circunstâncias das mais diversas, ou às vezes nem foi abandonado, as circunstâncias levaram filho e mãe, ou filho e pai a se separarem, e eles não se conheciam, e um dia alguém tomou iniciativa e ambos vieram a se encontrar depois de 20, 30, 40 anos. E aquilo é interessante. O último quadro que eu acompanhei foi o reencontro de dois gêmeos, né? De dois irmãos gêmeos que já tinham 48 anos que não se viam. Não apenas os dois, mas um deles com o restante da família, mas se reencontraram. Isso é bom. Parece que eles desejavam aquele encontro. Às vezes, quando sai perambulando pela vida,
você não valoriza o que precisa ser valorizado. Mas depois de algum tempo você sente falta da família. Você quer novamente encontrar as pessoas amadas. Há vários tipos de encontro. Existem encontros que são inevitáveis. De repente você deu de frente com aquela pessoa que você menos esperava encontrar. Existem encontros em que nós nos sentimos muito bem, mas existem outros encontros que já não nos sentimos tão bem assim. Qual é o encontro que você às vezes tem e você diz assim: fulano, que bom foi me encontrar de novo com você? Existem encontros que são não planejados, inesperados, mas eles acontecem e são tão bons. Por outro lado, existem encontros que adoecem, não é? Faz lembrar de coisas que feriram, que machucaram, que entristeceram o seu coração. Encontros que são proveitosos, outros que não têm proveito algum. Encontros que às vezes deixam você mudo, mas o silêncio não invalida a importância daquele encontro. Mas, meus queridos, eu quero, através dessa série de mensagens, lembrar de encontros que influenciam, marcam, transformam as vidas das pessoas. E eu creio que todos nós concordamos que quem encontra com Jesus é marcado. Quem encontra com Jesus é transformado para sempre. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você se sentiria se você tivesse a oportunidade hoje de ter um encontro pessoal e visível com Jesus? Qual seria a sua emoção ao encontrar-se com Jesus? Talvez seja algo indescritível, a gente nem consegue imaginar como seria poder de repente estar pessoalmente, fisicamente, frente a frente com Jesus. Deus quis encontrar com o ser humano, com o homem que ele criou, e para encontrar-se com o homem, Deus elaborou um plano. E nesse plano, ele enviou Jesus Cristo ao mundo. E eu posso te responder uma pergunta inversa. Talvez nem você saiba o que se sentiria se encontrasse com Jesus pessoalmente. Mas eu sei como Deus se sente, como o próprio Senhor Jesus se sente em encontrar-se com você. Sem dúvida alguma, o Senhor fica muito feliz em poder ser alguém que foi criado por Ele, para ter comunhão com Ele, porque a Bíblia diz que o homem foi feito para o louvor da sua glória. De repente, este alguém poder vir e quedar-se aos pés de Jesus. A palavra de Jesus, ou as palavras de Jesus, são maravilhosas, e no encontro com Ele você vai poder ouvir as suas palavras. O toque de Jesus é maravilhoso, e a gente vê tantas histórias bíblicas em que Jesus tocou. Ele tocou nas crianças, Ele tocou no leproso, Ele tocou em vidas do cego, ali no olho, para que ele fosse curado. E teve vidas que tocaram em Jesus, e esse toque em Jesus fez toda a diferença. O olhar de Jesus é um olhar maravilhoso. A Bíblia apresenta em algumas situações dizendo assim: fitando nele o olhar, o amor. Imagina o olhar penetrante, o olhar amoroso, o olhar profundo de Jesus. O encontro com Jesus te põe frente a frente com esse olhar. As atitudes de Jesus são atitudes maravilhosas. A sua palavra penetra. Os verdadeiros adoradores se conscientizam. Os aflitos são confortados. Os tristes são consolados e encontram alegria. Os doentes são curados. Os angustiados encontram paz. O arrependimento acontece. A vida se reveste de significado. A salvação é recebida. Tudo através de um genuíno encontro com Jesus. Meus queridos, quem encontra com Jesus passa a ter dois tempos definidos na vida.
antes e depois. O testemunho de qualquer pessoa deveria ser escrito, não é? Você que está aí que nunca deu seu testemunho, procure escrever o seu testemunho, antes e depois. Quem você era antes de ter um encontro genuíno com Jesus? Quem você passou a ser depois deste encontro? Agora, se você não tiver nada para contar, eu gostaria de nesta noite te fazer um desafio. Avalie se você realmente teve um encontro com Jesus. Porque quem teve ou quem tem alguma coisa para contar. Porque o encontro marca. Encontrar com Jesus é encontrar a própria vida. Encontrar com Jesus é ter um divisor. Encontrar com Jesus é começar algo novo. E quando a gente lê a história de Jesus, nós vemos pessoas sendo marcadas pelo seu encontro com Jesus, mesmo quando ele era bebê, foram visitá-lo em Belém da Judéia, foram visitá-lo naquela manjedoura e saíram de lá transformados, prostraram, adoraram, o reconheceram como rei. Nós vemos Jesus impressionando e marcando a vida das pessoas quando ele ainda era apenas um adolescente. Depois de um período de silêncio, e volta Jesus novamente ao cenário daquela época, para ser batizado por João Batista e começar o ministério, e até a sua morte, e depois da sua ressurreição, ele ainda encontrou pessoalmente com pessoas, e todos esses encontros geraram transformações, mudanças radicais, marcas que puderam acompanhar a vida das pessoas durante toda a existência. Você já teve um encontro com Jesus? Talvez você até está aqui hoje à noite e pense que já. Talvez você até imagine que já, porque você não foi esclarecido ainda sobre o significado de um genuíno encontro com Jesus. Encontrar com Jesus, meus queridos, não é vê-lo de longe, como alguns personagens o viram e pensou que só aquilo bastasse. Encontrar com Jesus, meus queridos, não significa apenas conhecer a sua história, saber exatamente o que ele fez quando ele nasceu, como foi a sua trajetória aqui na terra. Encontrar com Jesus, meus queridos, não significa assistir um filme da paixão de Cristo durante um período de Semana Santa. Encontrar com Jesus significa algo pessoal, intransferível, que acontece no momento em que você percebe o seu toque, vê o seu olhar, sente a sua presença e marca por completo e definitivamente a sua vida. Quando isso acontece, você passa a pensar de modo diferente. Quando isso acontece, você passa a sentir de modo diferente. Quando isso acontece, você passa a agir de modo diferente. Mudança completa de vida. Por isso que você passa a ter dois tempos, antes e depois do meu encontro com Jesus. Preste atenção nesta frase. Jesus faz uma transformação em nós para fazer uma revolução através de nós. Ele primeiro precisa te transformar para depois te usar. Tem gente que quer ser usado por Deus antes de ser transformado por Deus. Ele precisa transformar essas três áreas da sua vida: o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir e o seu jeito de agir. Sem essa genuína transformação, ele não vai poder te usar e não vai poder revolucionar a sua vida e a vida de outras pessoas através de você. Hoje eu quero começar pelo primeiro encontro de Jesus, e eu escolhi aleatoriamente, não tem um objetivo específico, mas pensando, orando, revendo os encontros que Jesus teve ao longo da sua trajetória da terra, eu resolvi começar pelo encontro de Jesus com Zaqueu. E é interessante porque este encontro tem muitas lições para nos ensinar. E talvez você imagine assim: puxa vida, mas é uma história tão simples. Eu já ouvi tantas pessoas pregarem sobre o encontro de Jesus com Zaqueu, não é? Eu vi que a igreja atrás de algo mais substancioso, mais teologicamente profundo. Mas eu quero convidar você a, nesta hora, já tomar a primeira atitude que Zaqueu tomou, e você conhece a sua história. Desça em nome de Jesus da árvore do orgulho e da prepotência.
e abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo quer falar a você nesta noite. Vamos ler o texto. Acompanhe a leitura que eu vou fazer. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem, preste atenção nas características desse homem. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu. Ele tinha riqueza e tinha nome. Chefe dos publicanos, ele tinha poder. Ele queria ver quem era Jesus. Essa frase é importante. Ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, o inesperado acontece. Acho que aquele homem pensou que passaria despercebido, mas Jesus para, olha para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Olha a multidão reagindo. Verso 8: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Interessante. Quem era Zaqueu? A Bíblia diz, em primeiro lugar, que ele era um homem rico. Um homem rico. Ele tinha uma função, e essa função lhe dava dinheiro. Mas além do dinheiro honesto que a profissão lhe dava, ele ainda ganhava um pouquinho por fora. Ele era desonesto. Ele ganhava um pouquinho assim, de maneira inadequada, ali, extorquindo alguns contribuintes. Se fosse hoje, o dinheiro justo viria de uma função mais ou menos semelhante à de um auditor fiscal da Receita Federal. Mas além de um emprego estável, da garantia de uma aposentadoria, de um salário razoável, este homem tinha esse hábito de extorquir e de tirar um por fora para aumentar a sua renda. E por isso, se fosse hoje, ele andaria num bom carro, talvez um carro bem caro. Se fosse hoje, ele moraria numa mansão, também num imóvel bem caro. Se fosse hoje, ele usaria as roupas de marcas, roupas muito finas, roupas especiais, porque este homem era um homem rico, tinha bens, tinha dinheiro. A segunda coisa que o texto diz é que ele era chefe dos publicanos. Em outras palavras, esse homem também tinha poder. Ele era uma pessoa de um alto cargo público que fazia dele um homem especial. Eu disse que ele tinha nome, mas ele também tem poder. Em determinada escala das autoridades daquela época, ele tinha prestígio. A impressão que a gente tem é que ele não sabia lidar com essas coisas. Você conhece gente assim? Que não sabe lidar com o dinheiro, não sabe lidar com o poder e não sabe lidar com o prestígio. Gente que pensa que a vida aqui na terra não vai passar nunca, e por isso ele pode ser um trator, passar na vida, em cima da vida de todo mundo. Ele pode ser injusto nas suas conquistas, ele pode ser desonesto, porque o que vale é o que se tem, generosidade zero, o que é meu e pronto, acabou. Exatamente. E faltou água em Goiânia. Chefe dos publicanos.
As pessoas que não compreendem o exercício do poder acabam subindo em árvores. Subiram em árvores porque não conseguiram compreender o exercício do poder. Um homem só, um homem de poucos amigos. Glória, obrigado. Um homem só, um homem de poucos amigos. Apesar de ser chefe dos publicanos, ele não tinha muita gente com quem ele podia conviver. Você alguma vez já foi rejeitado pelas pessoas? Condenado? Aquele homem foi rejeitado, foi condenado. Alguma coisa você já sentiu que, apesar dos bens que você possui, falta o mais importante? Falta pessoas perto de você? Falta amigos? Falta gente com quem você possa sorrir juntos, curtir, brincar? É interessante porque tem gente que pensa que só o dinheiro é suficiente para trazer felicidade e alegria. E ele conquista, e no começo vai bem, porque consegue comprar tudo aquilo que lhe dá prazer. Mas chega um tempo que a solidão começa a tomar conta da sua vida. E ele começa a sofrer. Esse homem era um homem de poucos amigos. Quem era Zaqueu? Preste atenção. Zaqueu era um pecador. A Bíblia apresenta Zaqueu como símbolo do pecador. Ora, por que um homem rico símbolo de um homem pecador? Raciocina aqui comigo. Talvez você até se lembre que quando o filho pródigo voltou para casa, cheirando a porcos, maltrapilho, ele era o símbolo de um homem pecador. Talvez você até pense em Maria Madalena, que foi arrastada pelos cabelos seminua, e aquela mulher foi trazida em público por causa do seu flagrante adultério, e você vai dizer assim: essa mulher é símbolo de uma mulher pecadora. Talvez você até pense naquele cego de nascença que esmolava à beira do caminho, clamando por misericórdia. Esse é o símbolo de um homem pecador. Talvez você pense nos leprosos ou no leproso, porque a lepra era sinal de imundície e também símbolo do pecado. Mas um homem rico, bem vestido, poderoso, cheio de prestígio, este homem também é símbolo de um homem pecador? Não é muito comum, mas nós temos mais um exemplo além do próprio Zaqueu. O outro exemplo bíblico que nós temos é de Naamã, o chefe do exército do rei da Síria. Um homem que também era símbolo do pecado, mas que era um homem que tinha uma posição muito privilegiada, se vestia muito bem, e pouca gente sabia que ele era leproso, porque a sua lepra era coberta com as finas roupas que ele usava. Agora preste atenção comigo aqui. Será por quê que você ouve esta história de que Maria Madalena, o cego de nascença, o filho pródigo, são símbolos do homem pecador, mas também Naamã e também Zaqueu são símbolos de homens pecadores? O que Jesus, o que a Bíblia, o que Deus está querendo nos ensinar com essa experiência? Eu queria dizer para você que nós temos dois tipos de pecadores. Nós temos o pecador desnudo, o pecador que está totalmente despido na frente do público, aquele pecador cujo pecado está exposto, aquele pecador cujo pecado é visível. Esse pecador é simbolizado nesses que eu acabei de citar. Mas nós temos também os pecadores cujos pecados estão ocultos, debaixo das condecorações, debaixo das roupas finas de linho, debaixo das roupas reais que ele está usando. Mas lá dentro está uma lepra, está um pecado escondido, que talvez nunca será descoberto.
Mas o que Deus está dizendo é: não importa se o seu pecado é público, não importa se é oculto, não importa se está exposto, não importa se está escondido, não importa se é de um homem pobre e miserável, ou se é de um homem rico que consegue esconder toda a sua podridão perante a sociedade. A grande verdade é que ambos precisam de um encontro com Jesus. Não importa qual a situação, se mora na mansão de Jericó, ou se mora na favela da Rocinha, não importa, porque o pecador pode estar quase nu, ou pode estar muito bem vestido, mas esse pecador continua precisando de Jesus. Aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, este homem precisa ter um encontro real com o Senhor. Os dois grupos precisam. Tem gente que pensa: não preciso de Jesus, não, eu já tenho o suficiente. Tenho nome, tenho poder, tenho riqueza, tenho casa boa, tenho carro bom, tenho plano de saúde bom. Para que eu quero Jesus? Você precisa de Jesus. O pobre precisa de Jesus. O rico precisa de Jesus. Todas as pessoas precisam de Jesus. Zaqueu precisava de Jesus. Agora, Zaqueu enfrentou dois obstáculos para encontrar-se com Jesus. O primeiro obstáculo que Zaqueu enfrentou foi ele mesmo. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. As pessoas disputavam os lugares mais especiais daquele tempo para estar perto de Jesus. Cada um queria ficar mais próximo de Jesus. Já viu esses programas especiais, shows, apresentações, onde você procura os melhores lugares? Alguns irmãos tiveram o privilégio de ir lá assistir a André Rieu, Eu sei que vocês têm o mapa na mão e vão ver qual que é o melhor lugar para a gente poder ter uma boa visão do maestro, do violinista, desse homem tão conhecido, para a gente poder desfrutar melhor da sua música. Nossos filhos aí, filhos de alguns de nós, foi a Brasília para um show evangélico. E aí voltou, a gente estava conversando e disse: o lugar que nós ficamos não foi dos melhores, porque ficou meio alto, meio longe do palco, no lugar onde o som não chegava com tanta clareza. Quando Jesus estava aqui, ele era aquela pessoa do momento, todo mundo queria ficar perto dele. E aí o primeiro obstáculo foi o próprio Zaqueu, pequenininho, não podia ele entrar ali no meio da multidão e tal. Então ele teve uma ideia: eu vou subir numa árvore. Agora, o segundo obstáculo, que é onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, era a multidão. É interessante, porque mesmo que ele tenha reagido ao obstáculo que era ele mesmo, mesmo que ele tenha passado por cima com todo esforço dele mesmo, havia um segundo obstáculo, a multidão, que gerava uma grande dificuldade, a multidão que atrapalhava, a multidão que não queria de forma alguma perder o seu espaço perto de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você, e preste atenção nisso. Durante o ministério de Jesus na terra, a multidão durante muito tempo prestou um desserviço. Lembra disso? Se você não lembra, eu vou te ajudar a recordar. Quantas pessoas sentiram-se obstaculadas pela multidão, e a multidão tentou impedir que essas pessoas tivessem um genuíno encontro com Jesus. Certa vez um paralítico queria encontrar-se com Jesus na esperança de que seria curado, mas a Bíblia diz que ele não pôde aproximar-se de Jesus por causa da multidão. Certa vez uma mulher com hemorragia precisou de ultrapassar com muita força a multidão na esperança de pelo menos encostar no manto de Jesus, porque ela sabia que aquele encontro poderia estancar aquela hemorragia e curá-la.
A gente vê a multidão tentando calar aquele cego que gritava em voz bem alta e desesperadora. Ele não podia enxergar, mas ele ouvia o barulho da multidão. E ele perguntou: o que está acontecendo? É Jesus o Nazareno que está passando, não é? E a gente sabe muito bem que quando ele passa, o encontro com ele gera transformação. Antigamente a gente cantava um corinho que dizia: quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza sai, a alegria vem. Jesus, quando passa, transforma. E aquele cego gritava bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que a multidão fez? Tentou silenciar aquele homem. Cala a boca. O leproso não pode, porque está sujo, vai se purificar primeiro. A multidão estava atrapalhando até mesmo as crianças de chegarem até Jesus, ao ponto de Jesus repreender e dizer: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Queridos, as multidões muitas vezes se consideram fiscais da salvação. Você não pode, você também não pode. Espere um pouco. Você primeiro vai lá e tome uma atitude, faça isso, faça aquilo. Quantas pessoas têm ouvido esse tipo de mensagem? Você é pecador demais. Não adianta não, que para você não tem solução e você acredita. Outra hora alguém chega e diz: você não é digno. Vai primeiro resolver o problema da sua casa. Vai primeiro acertar sua vida. E você escuta. A multidão continua tentando impedir você de ter um encontro genuíno e pessoal com Jesus. Deus tem misericórdia dessas multidões que querem medir a fé das pessoas, que querem se colocar na posição de juízes, que atrapalham o mundo de ver Jesus. E muitas vezes essa multidão é uma multidão de religiosos, de gente que se cerca atrás de um nome religioso, mas que está prestando um desserviço para o reino. Zaqueu se sentia indigno, pecador, lutou contra si mesmo, contra a sua estatura, contra tudo, mas o principal obstáculo que Zaqueu estava definitivamente desafiado a transpor era a multidão. Mas eu quero insistir com você, meu irmão e meu amigo, preste atenção. Cristianismo é relacionamento diário e permanente com Jesus. A multidão atrapalha, mas você precisa vencer a multidão. Você tem que fazer como um paralítico: pede ajuda para 4 amigos, passa pelo telhado, desce na frente de Jesus, mas eu não abro mão de ficar frente a frente com o mestre. Você tem que fazer como aquele cego que não parou de clamar. A multidão mandava ele calar, mas ele continuava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você precisa fazer como aquela mulher com hemorragia, que não desistiu. E ela foi furando ali o esquema, foi insistindo, foi empurrando pessoas, mas ela venceu o obstáculo e chegou até Jesus, ao ponto de Jesus parar e dizer: alguém me tocou, porque eu percebi que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Cristianismo é compromisso com Jesus. Cristianismo é envolvimento com a igreja. Gente, eu fico triste quando eu ouço alguém dizendo que é crente em Jesus, mas não quer envolvimento com a igreja. Eu duvido de alguém que tem compromisso com Jesus e não quer compromisso com a igreja. Não existe. Cristianismo é envolvimento com a igreja. Cristianismo é participação na missão. Hoje pela manhã, no pouco tempo de escola dominical que nós tivemos, porque no meio da lição o corpo da Amanda chegou e eu interrompi. Domingo que vem a gente vai continuar. Mas naquela introdução eu disse: precisamos nos identificar com aquelas pessoas que sofrem ao redor do mundo por amor a Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui no bem bom, mas quem está sofrendo lá faz parte do corpo de Cristo, é parte de você, é parte de mim. Não tem como a gente simplesmente isolar e dizer: não tem nada com isso. Você tem sim. No mínimo,
você precisa interceder. Cristianismo não é contemplação. Cristianismo é participação. Cristianismo não é indiferença. Cristianismo é envolvimento. Cristianismo não é ficar em cima de uma árvore, vendo a multidão passar e vendo Jesus passar. Cristianismo é descer da árvore e ter um encontro real com Jesus. Mas infelizmente os homens continuam plantando árvores e subindo em árvores. Agora, eu gostaria que você fizesse comigo um exercício de imaginação. Imagina comigo aqui, vamos trabalhar essa parte do texto. Estamos caminhando para a conclusão. Jesus vem com a multidão. De repente, o inesperado acontece. O que é o inesperado? Jesus vem andando com aquela multidão, cada um apertando de um lado, e ele para debaixo desta árvore, em umas traduções chamadas de sicômoro, e olha para cima. Zaqueu pensou que passaria despercebido, mas Jesus parou e olhou para Zaqueu. E Zaqueu é chamado pelo nome. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém estar na sua casa, entrar na sua casa. Talvez eu fique imaginando Zaqueu meio desconcertado. Apesar de lá atrás eu falei, presta atenção nessa frase que era importante, ele foi lá para ver quem era Jesus. Porque muitas pessoas, ao querer ser salvas, sabe o que eles dizem? O que é que eu preciso fazer? Mude a sua pergunta. Você não precisa primeiro perguntar o que precisa fazer. Primeiro você tem que perguntar quem é Jesus. Salvação não é um montoado de coisas que precisam serem feitas. Salvação é relacionamento com uma pessoa, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então você precisa saber quem é Jesus, para depois procurar fazer a vontade dele. Mas Jesus chega naquele lugar e chama Zaqueu, e eu imagino Zaqueu meio com medo. Puxa vida, como é que a pessoa não sabe meu nome? Eu imagino Zaqueu em dúvida: será que sou eu mesmo? Senhor, o senhor não está enganado? O senhor está mandando eu descer. Mas o senhor sabe quem eu sou? O senhor conhece a minha índole? Sabe que eu sou um homem justo, um pecador, e o senhor está querendo jantar comigo esta noite? Meu querido, milhares de pessoas queriam receber aquele convite de Jesus naquela hora. Centenas de homens e mulheres que lutavam para estar perto dele gostariam que ele pusesse a mão no ombro e disse: vou despedir a multidão e vou para sua casa com você. Mas Jesus resolve chamar Zaqueu. Zaqueu, desce aqui, eu quero ir para sua casa. Aquele homem talvez escondido no meio dos galhos, sem achar uma ilustração evidentemente, mas aquele homem escondido no meio dos galhos daquela árvore venenosa, e Jesus diz: Zaqueu, não adianta ficar aí entre esses galhos escondido, é com você mesmo que eu estou falando, eu me preocupo com você. Para mim, Zaqueu, você é gente, você não é estatística, você não é multidão, você é pessoa, é gente, é ser humano. Eu me preocupo com você, Zaqueu, com o seu mundo, com os seus sonhos, com as suas alegrias, com as suas tristezas. Eu choro a sua dor, eu entendo as suas necessidades. É com você que eu quero jantar esta noite. E é interessante porque a multidão censura Jesus. Mas o que é isso? Será que ele não sabe que este homem é pecador? Quantas vezes a gente prega o evangelho e a pessoa diz: pastor, agora eu não posso aceitar Jesus ainda não, porque eu fumo, eu bebo. Eu ainda não posso aceitar Jesus ainda não, porque eu ainda tenho um problema profissional para resolver lá no meu emprego. Eu sou desonesto.
Pastor, eu não posso tomar uma decisão ao lado de Jesus, não, porque eu tenho alguns acertos familiares para fazer. Eu ainda guardo muita mágoa no meu coração. Tem gente presa aqui por causa do meu ódio, da minha revolta, do meu ressentimento, da minha amargura. Portanto, talvez o Senhor esteja enganado, não é comigo. E eu poderia chamar por nome talvez 90% de todos vocês que estão aqui nesta noite. Jesus pode chamar 100% pelo nome. E ele está dizendo você, pelo seu nome, é com você mesmo. Eu conheço os seus defeitos, as suas virtudes, e é você que eu quero ter comunhão hoje à noite. É para a sua casa que eu quero ir. Eu disse que todas as pessoas têm que ter o antes e têm que ter o depois, quando encontra com Jesus. Eu me lembro, tive poucas oportunidades de dar meu testemunho. Nunca fui uma pessoa assim extravagante, no sentido assim, estava no submundo das drogas, estava no submundo dos vícios e da prostituição quando Jesus me encontrou. Não cheguei a esses extremos. Mas eu nunca vou esquecer o ano de 1977 na minha vida. Eu era indiferente. Minha mãe ia para a igreja, orava por mim, passei raiva nela algumas vezes, cheguei de madrugada e flagrei ela orando, de joelho lá, sem conseguir dormir, não tinha celular, não tinha como saber o que eu estava fazendo. E aquilo me comovia, eu ficava com pena dela, mas também não queria abandonar aquele estilo de vida que eu estava levando. Novo na idade, mais precoce por causa do meu tamanho e das amizades que eu tinha. Fui preso 3 vezes pelos juizados de menores da época, por estar em ambiente proibido para menores. Mas eu andava com gente mais velha do que eu e ia para os lugares que eles iam. E eles tinham uma sala, levavam a gente com jipes, com a sala, e aí de madrugada saía entregando e os pais tinham que assinar um documento. E vai eu lá acordar minha mãe para assinar, às vezes nem domingo ela estava. Isso aconteceu pelo menos 3 vezes. Mas em 1977 eu tinha apenas 17 anos. Fui em um retiro de carnaval em Cristianópolis. E aceitei a Jesus. E eu já fazia o 1º ano de Escola Técnica Federal, com alguns sonhos, algumas coisas na cabeça. E eu voltei, de vida mudada, já pedi batismo imediato. A nossa igreja era a Congregação da Cristã Central. E aí então João Batista Cavalcante, que apesar de ser da minha idade, ele já era pastor com 17 anos de idade, me discipulou, me levou para batizar lá na Central, me fizeram lá algumas perguntas e eu respondi aquelas perguntas, me batizaram. Em julho, por isso que 77 foi especial, eu fui numa convenção espiritual. A noite era revezada pelo reverendo Gessé e o reverendo Aristóteles. Fizeram um apelo de consagração ao ministério. Aquele tanto de gente na frente chorando e eu sentado no banco e dizendo: rapaz, mas o que houve de tão emocionante nesse culto? Eu não senti nada. E esse tanto de gente chorando, mensagem de consagração, e gente na frente chorando. Eu voltei para casa e Deus falou comigo depois que eu voltei para casa. E a casa já não subia, e os ambientes da casa já estavam assim, sabe? Eu estava inquieto, aqui saí, perdi campo de Escola Técnica Federal, perdi sonhos que eu tinha. E depois eu entendi que Deus está me chamando para o ministério. E eu fui o único aluno que eu tenho conhecimento que chegou no seminário no 2º semestre, 8 de agosto de 1977. Mudou, marcou, transformou a história da minha vida. Batizei e recebi a vocação ministerial, porque eu aceitei o desafio de Jesus. Eu quero me encontrar com você. A gente se engana. A gente pensa que é a gente que quer encontrar com Ele, é Ele que quer encontrar conosco, e muitas vezes nós fugimos. É Ele que está mandando a gente descer da árvore e nós não queremos descer.
É Ele que está dizendo: é hora de você abandonar sua vaidade, seu orgulho e outras desculpas que você tem. É hora de você descer. Eu quero me encontrar com você. E muitas vezes você está adiando e deixando para depois, porque você não quer ter algo maravilhoso, que é a presença do Senhor na sua vida. Jesus não apoiava as coisas erradas de Zaqueu, mas ele tem uma lógica irrefutável. Quem é que pode ir contra a lógica de Jesus? Ele disse: eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Então é para Zaqueu que eu vim. Você é muito bonzinho e acha que você é muito especial, não foi para você não. Eu vim foi para os perdidos. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu vim para salvar o que estava perdido. Tem muita gente que não aceita Jesus porque acha que é bonzinho demais. Eu não preciso. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém vai para o céu baseado em bondade. Você está super enganado. Ninguém vai para o céu baseado em conhecimento teórico de Jesus ou da Bíblia. Você está enganado. O céu é para as pessoas que se encontrarem com Jesus. Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Zaqueu, hoje lhe convém estar na sua casa. Sua conduta vai mudar. Seu pensamento vai mudar. Seu jeito de agir e sentir vai mudar. O que Zaqueu fez? Ele poderia ter dito assim: não, eu não vou, eu não quero. Agora não, Senhor, deixa eu ir primeiro dar uma arrumada na casa, a casa não está preparada para te receber. Tem tanta gente aí, vai com o outro, deixa eu para depois. Quem sabe daqui mais algum tempo, deixa eu primeiro dar uma satisfação para minha família. Eles vão assustar se souber que agora eu virei crente, né? Quantas pessoas estão abandonando e deixando a oportunidade de serem salvas em Cristo Jesus por esse motivo? Eu não quero contrariar o meu pai e a minha mãe. Mas Zaqueu, felizmente, não fez isso. Ele desceu depressa, e a Bíblia diz que ele recebeu Jesus com alegria. Ele desceu depressa, rapidamente, pulou lá de cima, e ele viu a possibilidade da pureza vir ao encontro da sua impureza, da santificação vir ao encontro do seu pecado e gerar a transformação que ele precisava. E ele então levou Jesus para casa. Foi isso que Zaqueu fez. E o resultado deste encontro foi maravilhoso. Olha agora para Zaqueu. Você não vê Jesus acusando ele de nada? Nós temos a mania de pôr o dedo no nariz das pessoas e começar, né, a acusar. Quem faz esta obra é o Espírito Santo, não é você. Jesus sabia o nome de Zaqueu, sabia tudo sobre Zaqueu. Ele podia chegar a Zaqueu e dizer: seu ladrão, safado, mentiroso, corrupto, eu quero ir lá na sua casa, mas primeiro você conserta a sua vida, porque senão eu não piso lá. E você não vê Jesus falando nada sobre a situação de Zaqueu. Sem palavras, apenas caminharam juntos. Meu querido, caminhar junto com Jesus transforma a vida das pessoas. Depois desse laço de amor, depois que ele penetra na vida e na casa daquele publicano, depois que ele caminha junto, depois que ele demonstra sua graça, seu amor e seu poder, aquele pobre homem diz o seguinte: olha, Senhor, verso 8, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Senhor, eu tomei uma decisão. Esse encontro contigo, andar contigo daquela árvore até na minha casa, jantar contigo, me fez tomar essa decisão. Que início extraordinário. Um homem frustrado, vazio, solitário, de uma invejável situação financeira e econômica, agora ele se acha um homem completo, transformado. Conhecia os dois lados da vida, conhecia o desespero e conhecia a esperança que Jesus veio trazer, conhecia o vazio e conhecia a plenitude.
Conheceu a tristeza e agora ele conhecia a alegria. A condenação e agora o perdão. A derrota e a vitória. Hoje entrou salvação nesta casa. Foi esta a resposta de Jesus para Zaqueu. Hoje entrou salvação nesta casa. Queria só apresentar para você como último slide esses 3 pontinhos: festa e alegria, mudança de comportamento, salvação. Hoje entrou salvação nesta casa. Sabe que hora que Jesus pronunciou essa frase? Na hora que ele viu a mudança na vida daquele homem. Não basta você receber Jesus assim, de modo diferente. Não basta você apenas olhar Jesus passar com a multidão e vê-lo de longe, por mera curiosidade. Não, quando Jesus passar, eu quero ver. Como é que ele é, será, hein? Barbudo, cabeludo, bonito. Eu quero ver esse homem tão popular que a multidão anda acompanhando. Eu tenho curiosidade. Não basta. Você precisa ter Jesus na sua casa. Deixar Jesus entrar na sua casa. É entrando na sua casa que a sua vida será totalmente transformada. Agora, nem todo mundo é ladrão. Nem todo mundo é corrupto. Nem todo mundo tem as mesmas características de Zaqueu. Para Zaqueu, o Senhor disse: hoje entrou salvação nesta casa a partir do seu arrependimento, quando ele disse: vou repartir os meus bens e vou devolver, conforme manda a lei, pagando 4 vezes mais aqueles que eu furtei. Mas para você talvez a coisa tenha que ser dita de uma outra forma. Qual vai ser a característica sua que levará Jesus a dizer: hoje entrou salvação nesta vida, nesta casa? Será quando você estará preparado para fazer uma oração dizendo: obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor me achou em cima de uma árvore, me chamou pelo nome, e eu saí do meu indiferentismo, recebi o Senhor na minha casa, ouvi o teu chamado e a tua voz, e hoje eu estou aqui como um discípulo, um servo, um amigo, alguém que foi transformado pelo poder e pela graça do Senhor. Até quando você vai ficar apenas na árvore, esperando Jesus passar? Feche os seus olhos. Nós estamos falando de encontro com Jesus. Eu fiz em um determinado momento do sermão uma pergunta: você tem certeza que você já encontrou com Jesus? Quem sabe você está aqui totalmente enganado? O que é estar aqui totalmente enganado? Dizendo assim: puxa vida, eu pensei que já tinha encontrado com Jesus, mas infelizmente eu ainda não senti a presença dele na minha vida a ponto de produzir a transformação que o pastor falou. Você pode esta noite aceitar o convite de Jesus e descer da árvore e dizer: Senhor, eu aceito o teu convite, estou à sua disposição. Meu irmão,